Queridos irmãos, a paz de Cristo, eu venho aqui dividir com vocês algo muito importante, de suma importância, que começou a acontecer desde 18 de janeiro de 2019. Umas visões, revelações, e muito importante. Eu estava esperando um momento para me organizar melhor, para preparar, mas eu percebi que o Senhor Jesus tem pressa, que a igreja dele saiba do que ele tem me apresentado, me mostrado. Como se trata de várias coisas, de várias revelações, como a do arrebatamento da igreja, aonde eu fui visitada por um anjo. E esse anjo, eu creio que a visita dele, ao qual ele permitiu que eu visse ele, depois ele foi se revelar para mim, aí eu percebi que era por isso que ele tinha vindo. Eu estava aqui 18 de janeiro, aqui no meu quarto, assistindo um documentário sobre criminologia. Todo acadêmico, todo estudante de direito gosta dessa área, de estudar o comportamento do ser humano, o que leva à atitude, à decisão das condutas. Então, todo estudante praticamente gosta muito dessa área. Então, eu estava aqui 18 de janeiro de 2019 assistindo este documentário, quando de repente eu percebi que aqui no meu quarto tinha mais alguém comigo. Foi aqui perto do guarda-roupa. Quando chega alguém no nosso lado, mesmo que a gente esteja olhando para frente, você olha para o lado, mesmo sem olhar para o lado, você percebe quando chega alguém aqui, você sente que chega alguém aqui. Foi isso que aconteceu. Eu estava assistindo o documentário e de repente eu percebi que tinha mais alguém aqui no quarto comigo. E quando eu olhei para o lado, eu vi aquele ser tão branco, transparente. E ele era alto, muito alto. Eu não vi o rosto, eu só vi como se fosse da cintura para baixo. E eu olhei de repente, fitei os olhos. Quando eu fitei, eu percebi que realmente tinha alguém aqui comigo. E desapareceu, foi questão de segundos. E eu olhava, e eu parei, pausei o documentário que eu estava assistindo. E aí eu achei, não, deve ser alguma coisa, besteira na minha cabeça, deve ser besteira. E desliguei, me preparei para dormir. Foi quando meu irmão chegou. Fechou as portas tudinho, fui no banheiro, me organizei para dormir. E fui orar, peguei a palavra de Deus, visto com aquele sentimento de ver tanta violência, tanta situação ocorrendo no mundo afora, tanta coisa horrível acontecendo. Dobrei o joelho, fui orar. E após assistir o documentário, mas isso não quer dizer que o documentário teve alguma influência na minha cabeça, porque mesmo eu sendo da área do direito, eu já passei por essas cadeiras, já estudei, já fiz tantas pesquisas, e isso não me atinge, até porque eu já estou no 9º período, e penal, criminologia já tinha ficado para trás. Então, irmãos, eu fui orar a Deus, pedir, Senhor, até quando vai continuar essa violência, essa criminalidade, essa briga, essas políticas, essa situação horrenda que está acontecendo no Brasil e no mundo. E fui orar a Deus pelo nosso país, orar a Deus por minha família, pedindo para que Deus nos proteja, nos abençoe, pedindo a Deus uma resposta. E depois eu fiquei com aquele pensamento, será que realmente não tinha alguém aqui no meu quarto? Tinha alguém comigo aqui? Eu fiquei, também fui dormir, mas meia-noite, quase 1 hora, acho que devo ter pego no sono. Quando foi
eu dei por mim, eu estava num sonho e escutei um estrondo lá fora. Aqui na minha casa tem uma área, que depois da cozinha, tem uma área que é descoberta, que você pode olhar para o céu estrelado, e tem uns portões, muros, e tem essa área descoberta. E eu lembro que no sonho eu corri lá fora e olhei. Quando eu olhei para cima, irmãos, o céu estava estrelado. O céu estava estrelado. E eu vi aquele barulho como se fosse de muitas águas. Um barulho como se fosse rádio, televisão ligado, como se fosse carro. Foi muito barulho, vários barulhos. E nesse momento, eu escutei que ia passando um avião. Mesmo que você não veja o avião, mas você vê aquelas luzes piscando, você escuta o barulho, vai passando, realmente aqui é um caminho de avião, passa, né? Passa por aqui. Quando eu escutei aquele barulho daquele avião, e eu lá fora olhando para cima, e quando ele chegou assim, já umas 2 quadras para lá, eu escutei um estrondo, o avião caiu. Quando eu olhei, eu vi aquele cor de fogo amarelo, o avião caiu, meu Deus, o avião caiu, isso no sonho. E eu olhei para o céu e escutei uns barulhos diferentes. O céu se transformou como se fosse uma caixa amplificada. E tinha um estrondo vindo lá de cima. E como se fosse uma grande orquestra. E eu olhava para cima e via as estrelas dançando. Elas ficavam como se estivessem pulando. Elas dançando. E ficava aquele estrondo. E de repente eu comecei a ouvir várias vozes, tudo afinadinha. As vozes como se fossem vozes de homens. Aquelas vozes, tudo. E as vozes diziam assim: venha. Aí vinha, quando ela parava, que ela dava esse tom, aí vinha aquela bateria, aquela orquestra, fazia assim, dan, 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 dan. Igreja. Aí vinha assim, como se fosse batendo as baterias, assim, fazia assim, dan, 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 dan. Tudo pronto. Aí fazia dan, 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 dan. Venham todos. Só que quando eu comecei a observar que vinha do céu, que eram os anjos, só poderia ser os anjos. As estrelas começavam a pular, elas pulavam e começavam a piscar. Quando eu saí, que abri o portão aqui fora, eu vi as pessoas saindo das casas, as pessoas que estavam de camisola, que estavam no banho, telefone, e começando correndo, olhando para cima, e uma caixa de som, era uma caixa de som, o céu do lado de dentro. Eu não vi ele abrindo, eu escutei aquelas vozes profundas, tudo afinado, e aquele sonzão, e aquela orquestra junto acompanhava, chamando: venham, igreja, venham, que chegou a hora, tudo está pronto, tudo está pronto. E aquela bateria fazia tan, 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 várias vozes. Quando as pessoas começaram a correr para um lado e para outro, e tentavam ligar no celular, tentavam chamar seus parentes, tentavam falar alguma coisa, e eu vi de repente elas gritando e dizendo assim: o que é isso? Aí foi nessa hora que foi aparecendo um anjo, ele estava no alto. Aí ele disse assim: pergunte para ela, apontando para mim, pergunte para ela que essa é a 3ª vez que ela vê. É a 3ª vez que ela vê. E as pessoas olharam para mim. Quando as pessoas olharam para mim, disse: o que é isso? Eu disse: chegou o grande dia, o Senhor Jesus chegou, Ele veio buscar a sua igreja. Aí quando eu falava isso, aí foi surgindo uma bola de fogo. Essa bola de fogo ficava do lado das pessoas que não eram de Deus. E quem era de Deus
aparecendo na nossa vista, na nossa visão mesmo, a gente vendo os anjos. E os anjos vinham pegar no nós, vamos embora. E as pessoas diziam assim, e os anjos, quem era servo do Senhor, aparecia um anjo. Quem não era, aparecia uma bola de fogo e o demônio que estava atuando na vida daquela pessoa. E aí, quando as pessoas gritaram novamente para o anjo que estava no alto e disse assim, o que é isso? Aí ele perguntou, pergunte para ela. Aí eles viraram para mim, o que é isso? Eu disse, esses são os demônios que os crentes avisavam a vocês, que estava atuando na vida de vocês e vocês não viam. Aí esse anjo desceu e pegou assim, vamos, tá tudo, vamos. Aí eu disse assim, calma, eu tenho que entrar, eu tenho que ver a minha família. Não, vamos, não dá para entrar. Mas eu assim mesmo, quando eu corri aqui, eu vi que as criancinhas, a minha sobrinha tinha um anjinho, tinha um anjo do lado, assim, de cada membro da minha família tinha um anjo. E eu percebi que tinha uma irmã minha que não estava, que tinha saído para o shopping. E a outra, minha irmã, caçula, chegou e chorava, não, temos que esperar, ela saiu para o shopping, não, nós temos que esperar ela. Começou a chorar. E o anjo dizia, não podemos, vocês não podem sair, nós temos que ir, chegou a hora, vamos embora. E todo mundo se preparando aqui, o anjo segurado já aqui no braço de cada uma. Então ele disse assim, eu disse assim, mas é noite. Eu disse assim, mas por que está esse grito, esse desespero? As pessoas que não eram de Deus, que os demônios, começou a sair a bola de fogo, era uma bola que acompanhava eles. Estava do lado delas e elas gritavam e tentavam se sair dali, e porque elas nunca tinham visto aqueles demônios, aquelas coisas. Tinha uns que pareciam tipo como se fosse aquela cuca do sítio do Pica-Pau, aquele crocodilo, aquela coisa, sabe? Mas era uma coisa feia, era uma coisa horrenda. Eu vi as pessoas saindo correndo das casas, gritando, outros desesperados, e nessa hora eu vi os anjos começando a subir, assim, pegava as pessoas assim, zum, tudo subindo. Aí eu olhei assim para cima, era noite. Aí eu disse, pai, eu vou para casa. E eu comecei a pular e comecei a sorrir, feliz. Aí quando a minha irmã chorando, não, eu não vou, senhor, não vou, tem que chamar ela. Aí naquele desespero, os anjos dizendo, vambora. Aí eu disse, não. Aí ela disse, não, nós temos que ir atrás dela, temos que ir buscar ela. Aí ele disse assim, lembra do que está escrito? Que era para, quando chegasse esse dia, que não era para ser sábado, e nem à noite, nem no inverno. Meu pai sempre falava isso. Porque não há, que se for sábado à noite, é sábado à noite ou no inverno. Esse dia, grande dia chegar. Não haveria outro clamor, algo mais ou menos assim, eu não estou bem lembrado como é detalhado. Haverá um clamor, como se nunca houve, que era um dia de sábado à noite e no inverno. Você lembra disso? Eu lembro, pois é agora, vamos! Não dá para esperar. Aí eu gritar, levantei a mão para o seu Senhor. Deixa eu levar minha família inteira, deixa eu levar minha família, pai, deixa eu levar minha família, deixa eu levar. Aí quando eu escutei aquela voz, e os anjos cantando, quando eu escutei aquela voz, disse assim, vai, bem forte, eu sabia que era Jesus. Ele disse, vai, reúna a tua família, porque já está chegando o grande momento. Nessa hora foi quando eu levei um susto, eu me acordei suada aqui no quarto. Eu fiquei tão espantada, tão assustada, porque foi tão real, foi uma coisa tão real, tão forte. E a partir desse dia, eu já estava buscando ao Senhor, orando, clamando, e lendo a Bíblia, e orando, e buscando. E a partir disso, veio várias revelações, várias visões sobre o Brasil, sobre essas situações que estão acontecendo, sobre morte de pessoas como o Brumadinho, já vi muitas coisas.
E eu quero dividir isso com você. Eu quero que você saiba que todo esse movimento, que preste atenção, o clima mudou. Eu não sei quando. Eu não sei quando, qual é o tempo, quando vai ser. Eu só sei que está próximo a vinda do Senhor. Porque existe algo diferente. Você prestou atenção que o sol, as nuvens, as situações assim, tem tanta coisa assim, parece que mudou. Ele pode vir daqui a 2 dias, ou daqui a 1 minuto, ou daqui a 2 anos, ou 10, 20, eu não sei. Eu só sei que a hora é agora. Se prepare, você que está dormindo, que quando eu saí fora, que ouvi aquele som estrondoso e aquela orquestra muito grande, cantando, e aqueles anjos, aqueles louvores, dizia assim, venham! Aí batia aquela orquestra, fazia assim, dan, 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 venham todos, dan, 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 dan. Aí dizia assim, igreja, tudo pronto. E eu olhava e as estrelas ficavam dançando, tum, tum. Elas ficavam pulando, ficavam dançando. E o que mais me assustou foi quando eu olhei para cima e disse, meu Deus, é real, o meu Senhor é real. E chegou o grande dia, chegou o grande dia. E o céu parecia uma caixinha de fósforo, assim, pelo estrondo que foi aquela orquestra, aquelas vozes que eu nunca tinha ouvido, uns louvores, uma voz tão esplendorosa, assim, todos juntos, voz de vários, como se fossem homens, vozes masculinas. Eles diziam, assim, todos juntos, eles diziam, venham, venham todos. Está tudo pronto, chegou a hora, vem à igreja, está tudo pronto. Oi, irmãos, desperta você que dorme. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro. Os cientistas, eles mesmos estão observando que tem algo diferente. A terra está clamando. Você vê o nosso contexto político, que tanta confusão de direita para esquerda, de confusão. Sabe o que o Senhor me falou? O Senhor falou assim para minha filha, isso é só uma distração. Enquanto eles estão brigando por poder, por posição, e as pessoas que estão aqui, como os eleitores do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, sei lá de onde, estão lá só discutindo. Você entra aí no YouTube, no Twitch, no Instagram, é só briga, você só vê isso. Tem algo grandioso que está próximo a acontecer. Tem algo grande que vai acontecer. E eu vou mostrar para vocês, apresentar outras revelações grandes. Às vezes que eu fui visitada por demônios, eles estavam pregando para mim. Eles vieram pregar, dizer que era para mim servir Jesus, que era para mim servir a Deus, que eu poderia beber, que eu poderia dançar, que eu poderia fazer. Eles estavam pregando, dizendo que eu tinha, como era que eu já falei, eu vou fazer os vídeos detalhados para vocês verem. Para vocês verem que a situação está gravíssima. Por que vocês acham que está acontecendo essas mortes assim? Do nada. Eu tenho orado dia e noite. Eu não sou uma fanática, não. O pessoal diz, é uma fanática que sai daí atrás de conhecimento. Não, eu preciso dividir isso. Eu preciso dividir. Eu sinto que Deus me deu essa responsabilidade. Como para muitos.
Porque muitos só têm a visão, mas o fulano, o Messias. Então, quando estão preocupados com essa esculhambação que está no nosso meio político, as autoridades, é tanta confusão, é juiz que estava trazendo coisa errada, é mentira, ninguém sabe, que ninguém acreditar. A justiça, quem é o juiz, que autoridade. Você vê, as pessoas não sabem para onde se virar. Está acontecendo algo grandioso. Me explica que situação foi aquela de Brumadinho. E ele falou para mim, senhor, filha, eu estou falando, eu estou clamando, alertando, trazendo, eles não me ouvem, eles não me escutam. Na madrugada passada, o senhor falou assim para mim, disse, eu estava num local onde tinha uma família que veio falar comigo, disse, missionária, Deus, está acontecendo algo tão terrível na nossa família, a gente não sabe o que fazer, nos ajude. Quando eu olhei para elas, eu vi um demônio que estava por trás daquela situação. Só que quando eu tentava falar com elas, tinha umas crianças no meio que começavam a correr, gritar. E eu vi uma senhora sentar, ligou a TV, e uns casal começaram a discutir entre si, e outros pegavam o celular, olhando do celular, e outros, tipo assim, eles estavam ali, era uma família grande, que estavam ali, eles estavam ali mexendo, só que quando eles foram pedir para me ajudar eles, eu queria falar, e quando foi, eu senti Jesus do meu lado, filha, eu tento falar e eles não deixam. Eles não param para ouvir, nem prestar atenção no que está acontecendo. E eu tentava falar e eles não deixavam. Aí o Senhor Jesus disse assim, filha, eu vou lhe falar uma coisa. Vou tocar, vou ferir as famílias. Muitos vão morrer. As famílias, pessoas vão perder muitos dos seus. Eu estou falando para dentro da igreja. O Senhor falou para mim que isso é dentro da igreja. Ele vai tocar em muitos para que os parentes, pessoas possam parar para prestar atenção nele. E ele disse assim, eu vou tirar a vida de alguns para que os outros prestem atenção em mim. Quando eu disse, pai, para aí, espera aí, Jesus. Aí eu gritava, não, olha, vocês vão perder seus familiares, vocês vão sofrer. Aí quando teve um casal que levantou, diga, aí acalmou todo mundo em multidões. Aí eles foram, se vocês não se arrependerem, não parar para ouvir Jesus, vocês vão perder muitos dos seus. E Jesus quer falar, quer dar